Ele é cantor, ator. Dá tempo de eu ir no banheiro? Tá ao vivo já, tá? Agora tá. Boa noite, Fala, galera galera! do Vamos do Meu Timão. Obrigado, Gustavo. Começamos bem. Ah, Estamos aqui comecei. para a primeira ao vivo do canal. Experiência nova. Fala, Gustavo, qual o seu destaque? Meu destaque é a contratação do Júnior Druta, que falaram hoje. Soletre. Júnior Júnior Druta. Dutra. Dutra. D-R-U-T-A. Druta. Quero saber o que vocês acharam dessa contratação possível aí. É Fábio, melhor tem deixar o alguma casinho, coisa né? para falar? Alguém? É melhor ficar com o casinho, né? Porque de ruim pra péssimo, a gente já tem um ruim que a gente já tá adestrando. Então, eu não Mas entendo. Vai, fala aí. Posso? Pode. Não, é porque a gente tem o nosso grupo lá e a gente estava falando ontem sobre. Eu levantei essa bola, né, na hora do que as pessoas achariam se o Walter, magrinho, se ele emagrecesse, viesse para o Corinthians, seria uma boa. Muita gente não gostou, eu particularmente gostaria. Ele no peso, eu acho que ele é bom. Não, o problema é quando que ele entra no peso. Quando é que ele teve no peso? Em alguma passagem de algum clube? Ele disse, palavras dele, que já perdeu 12 quilos nessa última dieta que ele fez. E que agora ele está focado porque ele quer um contrato bom com um novo time. Então, mas ele já não E tá tinha dito buscando. uma vez que ele tinha medo da torcida do Corinthians, que ele não aceitou uma vez, com receio da torcida? Ah, mas agora que ele tá em baixa, né? Ele tava em alta. mas o Walter já teve o momento mais que ele teve mais em forma foi no Atlético Paranaense, ele nem conseguiu manter. O Atlético também tem uma baita de uma estrutura e o cara simplesmente não quis. Ele quer mais um contrato aí, talvez o último da carreira, para fechar com chave de ouro a carreira dele. Mas Não aí é muito sei, cara, porque... arriscado, né? Não, mas se ele quisesse um último contrato da carreira, ele ia pra fora. Ou ficava nesses times medianos pra fraco aí, que contratam ele. Ele não ia se esforçar pra perder peso pra ficar num time Ficar no último bosta, ano só. entendeu? E o que vocês acham do Luca, gente? O Luca fez um bom campeonato pela Ponte, jogou na Série A, tá num time que também tá lá embaixo, igual o Avaí, mas brigou pela artilharia aí durante um bom tempo, né? Será? Então, Luca mais eu quero ele aqui. o Luca, eu acho Que que bosta. o problema do Luca foi o mesmo que de todo o time do ano passado, né? Porque o time não jogou bola e ele, por ter ido bem em 2015, ele ficou com uma imagem meio fechada e a torcida não perdoa, né? Ah, cara, mas eu acho que ele não aguentou a Quando que pressão também. renovaram o contrato com ele? Porque foi depois que renovaram o contrato que caiu o futebol dele. Lógico, normal. Foi ano passado mesmo, né? O Sheik fez isso 2 vezes. Jogou muito antes de acabar o contrato para renovar e depois parou. Mas a maioria, né? Então. Por isso que eu não quero ele aqui. Eu acho que ele não segura o BO com a camisa do Corinthians, não. Agora, Eu voltando, não sou ninguém para querer nada. Essa é a minha opinião. voltando no Júnior Dutra, não dá pra tirar Druta. O Duta. É um cara que é rodado, é experiente, nunca jogou num clube do tamanho do Corinthians, mas é daqueles jogadores que vem, que ninguém espera nada. A gente não Tá esperava bom o muito jogo. microfone. Tá ótimo o microfone dele. Agora, Bem, ninguém ano entendeu que vem nada. a gente tem uma. Né? Tá Vamos dando continuar. ruim, seu microfone tá dando ruim aí, Carlos. Então, peraí. Agora, ano que vem Dia a das gente vai ter uma crianças porrada chegando, de eu vou te dar um competições, né? microfone. Tá chegando as competições internacionais, tem que trazer jogador de nome. Não tem que aguenta Pelo andar da a carga. carruagem, vai um monte de gente embora. Eu acho que o primeiro que vai é o Jô. Ele já tinha dado entrevista coletiva dizendo que não garantia a permanência dele no ano que vem. Mas não tem que não garantir. Ele tem contrato, até mais 2 anos de contrato. Mas aí, filho, quando o jogador quer ir embora, não tem jeito. Mas vamos ver se vai ter proposta, né?
O problema Só se maior ele é quiser ir pra esse. A China. idade dele. Ele já jogou na China? Já, ele veio de lá. Ele vai querer voltar pra lá pra quê? Só se ele for idiota, desculpa. Ah, não sei, acho que o Jô só sairia pra Arrume o microfone. Não melhorou ainda. Produção. Não. Microfone do Carlos, por favor. Produção? A produção é ele mesmo. Aí vem o priminho dele aqui. Tá o meu aqui. Melhorou aí? Se você sair Não. debaixo da caverna, debaixo da cama, fica melhor. Mas não tem pra onde ir. Aí, Deixa o melhorou. microfone colado na sua boca. Gente, isso aqui é muito bem-humorado, viu? Vamos dar risada. Agora, e esse lance aí do processo do pai do Carlinhos aí? Puta, eu ia falar nisso, ó. Tinha as palavras na minha boca. Por favor, alguém responda, Pamela. Então, eu acho que tem razão. Porque pelo que eu tava ouvindo lá, 500 mil reais, né, de dívida que tem, que tava financiado em 9 vezes, cara. 500 mil reais até um tempo atrás era o Christian que tava ganhando por mês isso. E não pagaram o cara em 9 meses. Aí é... Ou seja, estamos quebrados. É verdade. É muita falta de sacanagem, como diria aquela outra. Então, mas pelo que eu tava ouvindo, isso aí é forte indício que o Novo Horizontino tá querendo passar ele para algum outro time. Porque para pôr no pau o time com o cara jogando, não tem outra explicação. Então, mas dizem que essa parte dele é do pai dele, né? Esse dinheiro que foi acertado. Que com o clube tava tudo certo. Que falta é acertar com o pai dele. O pai Nossa, mas pai quanto que entrou na foi também, justiça. né, gente? Pelo amor de Deus, se 500 mil é só pro pai... Não, é 350 mil, porque o Corinthians pagou 3 parcelas dessa aí que o Fábio falou, e tá faltando o restante da em média 350 mil, mais ou menos isso aí. Eu tô com o valor aqui na tela, são... Obrigado. Eles ainda reivindicam 336.408,90. É mais ou menos isso aí. Mas Então, não quase tem o salário sentido, do cara. Casim. O pai do cara, pô, ele não, o clube no palco ele jogando. Se ele não jogava, agora que ele não vai jogar mesmo. Aqui na internet tá aqui, os autores são o pai e o técnico. São pai, o filho, o espírito. Tá ruim ainda seu microfone, Carlos. Arruma um microfone, Carlos, por favor. Mano, acho que tá com defeito. Não tá. Quando você põe perto da sua boca, funciona. Ah, então eu vou ficar assim. Engole ele. Tem que esticar ele. Melhor. Não. Eu acho que ele tá com mau contato, cara. Eu Se ficar mexendo é pior. Tem hora que ele vai, tem hora que não vai. Não tem outro? Quer o da Tortuguita? Deixa eu ver. Nossa. Tem hora que vai, tem hora que não. Agora ficou bom. Putinho. Aí, enquanto eu arrumo. Tá, continuamos. Tá, então quem tá no processo é o Fábio? pai e o técnico? Não, o pai. É o pai dele, né? Só o pai que tá processando? É a parte Sim. que diz respeito ao pai dele que ele tá cobrando. Tá cobrando na justiça, né? Na verdade, é aquela coisa de chegar lá na justiça, o Corinthians falar, tá bom, a gente paga e pronto, continua. Ele só tá querendo ver o dinheiro, né? Paga e continua não, viu? O pai do cara pôr no pau e ele continuar jogando lá de boa. Tomara, mas não sei não. Não sei se é tão... Eu sei que estão fazendo muito barulho, né? Não sei se é uma forçada de sair para forçar a saída. Será que já tem proposta pra ele, pra ir embora? Por isso que eles estão fazendo isso agora? Não, o Novo Horizontino deve ter. Ah, deve ter com certeza, né? Ele se destacou aí, tá sendo cogitado para jogar no principal, né? Isso é. Pior que agora também, meio que o Paulo André abriu um precedente, né? Porque já teve esse processo do Paulo André, agora tá tendo a do Carlinhos. Esse assunto ontem rendeu no nosso grupo. Eu nem vi. Acordei de manhã e eu vi rendeu. lá mais de 200 Não, mensagens. porque Foi uma coisa séria. Tipo assim, eu sou muito corintiano, cara, mas
para certos assuntos eu tento esquecer isso para tentar analisar, para emitir a melhor opinião possível. Eu acho que qualquer trabalhador que se sentir lesado tem direito de procurar justiça. Não acho que ele é um filho da puta por causa disso, que ele tá agindo de má fé. Mas se ele acha que ele tem direito, ele procura. Mas ele tá processando também Tá os no outros direito clubes dele. que ele trabalhou ou só tá processando o Corinthians? Os clubes pagaram o que ele tá reivindicando. A gente não sabe. Aí também não dá pra saber há quanto tempo que isso vem se arrastando, né, meu? Quanto tempo que Então, já tá pelo que tendo eu de entendi, conversa. ele tá cobrando folgas. Na verdade, ele não tá cobrando sábados e domingos e feriados trabalhados. Parece que ele tá cobrando as folgas depois desses dias trabalhados, entendeu? Porque, vamos supor, se ele jogou no domingo, ele deveria folgar na segunda. E parece que teve vez que ele jogou domingo e trabalhou na segunda. Entendi. Eu não cheguei a porque eu abrir a acho que uma notícia coisa... pra ver, eu só vi por cima vocês comentando lá no grupo. E aí, a minha dúvida foi se ele realmente também processou os outros clubes, né? Ou só processou o Corinthians, porque aí fica fácil, né? Verdade. porque tem que ver também quanto tempo que já tá sendo conversado isso, né? Uma coisa Isso aí é... eu acho que é um recurso que estão julgando agora. Então, se é o recurso, esse processo já tá rolando, então provavelmente desde quando ele saiu, né? Não, na verdade ele já tinha ganho o processo. Aí ele nesse novo julgamento ele estava pedindo mais coisas e o Corinthians pedindo para tirar algumas coisas. Pelo que parece, o juiz mandou os dois calarem a boca, fiquem com o que tem e pronto. Eu segurei, vocês viram, né? Cada um fica com seu prejuízo e vambora. E já era. Foi isso que disseram ontem no grupo. Tem um menino lá que trabalha com isso e estava explicando. Mas era muito grande o que ele escreveu, eu não queria ler. Tudo bem aí, Carlos? Vixe. Não estamos ouvindo. Já falei, complicado. Dia das Crianças está chegando, vai ganhar microfone novo. Vixe. Quem é que é cuidador da Não, e o operação? pior, mas peraí também, né? O Carlos, ele tá com o microfone, né, desativado, Ele tá né? ouvindo, Se ele né? ativar o microfone, talvez a gente escute. Eu acho que Ou aparece dois. desativado porque tá com problema, será que não é isso? Mau contato? Ah, mas se ele tá falando, Mas ninguém tá ouvindo. Fica meio... Opa! Comandante Hamilton! Melhorou aí agora? Melhorou. agora não. Melhorou. Nada. Mais ou menos. É que agora vai ter que ser sem fone, porque não tá funciando. Tá, só Tá não precisa bom. gritar. Aí você fala um pouco mais alto. Quê? Fala um pouco mais alto só. Ô, Carlos, tem alguém interagindo aí com a gente ou a gente tá aqui falando falando Tem pessoas aqui mesmos? interagindo. Tem a Mariana Camargo, que tá falando só que a Pamela tá certa. Deve ser a prima dela, né? Paguei pra ela pra isso. Beijo, Mari. A Renata entrou agora. A Rê. Beijo. Quem é Rê? Love you. Ah, depois só a família aqui, entendi. Tem mais Eles dão o pessoas. Ibope, né? Pra poder chamar as pessoas e tal. Tem O, que, né? o, o, Ca- o Carlos quer falar. Como tá aí na caverna, Carlos? Tá na caverna mesmo, não dá pra ouvir nada. Você podia pôr a cabeçona na frente da luz aí, porque tá. Aí, meu. Aê, moleque. Tá, vou ficar assim até o braço aguentar e a gente ensina. Vixe. Vamos lá, vamos ver as últimas normas. A E Renata essa falou que não lista dá pra da ouvir o Carlos. Forbes aí que saiu, hein? Corinthians é, Não pelo vi. 5º ano consecutivo lá, é o time mais valioso e é o time mais quebrado. É, então, Foda, mano. Não dá pra entender. exatamente o que deve. O fato da gente falar palavrão, eles podem tirar do ar? Pode. Já falei, é só se Aê. denunciarem. Pessoal do Ultimão aí tá na área. Dá um salve aí, pessoal. Salve. Ultimão. Salve, Diegão e o Timão. Bem-vindo. Então, essa coisa aí da valorização da marca é complicado, né, meu?
Porque clube totalmente endividado e você vê o poder que tem, né? Tem uma Mas marca não tão valiosa. aproveita, gente. Tem uma puta equipe de marketing, não trabalha em cima disso. Não dá para entender. Então, o Flamengo, há uns tempos atrás, também, né? Devia para todo mundo e com uma gestão lá que foi um pouco mais séria, fechou um pouco a torneira, em pouco tempo os caras conseguiram aí montar um time que hoje é um time invejável assim no papel, que não tá ganhando nada, lógico, mas conseguiram contratações de peso aí. Eles ficaram 2, 3 anos aí sem disputar, sem brigar por título. Mas agora, esse ano, ele veio um pouco mais forte. Só que faltou o planejamento fora de campo, porque a gente vê que tinha um técnico que tinha uma linha de raciocínio, não ganhando nada. E eu tô vendo aqui, a galera tá em peso aqui, hein? Temos 4 pessoas já. 5, tem 5 agora. Aí. Colocaram lá no grupo, que a gente Chama o Paraná e o Vitor Russafa! A namorada da Pamela. Gol da Pamela Luna! Graças a Deus eu não ouvi. Você tá no grupo, Fábio? Eu tô, mas eu não interajo, não. Tô chamando o pessoal aqui. Ô, Carlos, quais são as últimas notícias aí? Eu tô com preguiça de acessar aqui. Vocês viram essa do novo perfil da torcida que comparece à Arena? Vixe! Acho que é melhor eu ler as notícias. Deu ruim de novo, Carlão. Então adeus. Não se vá. Eu já não posso. Ó, e hoje às 23 Sério? tem a live do pessoal do Ultimão. Demorou. Que horas? 3 horas, 23 horas. Opa! Vamos lá, pessoal. Sequência aqui Lembrando que vai o nosso ficar aqui até as aqui... 23? Por que não? A gente tem muito assunto, ó. A gente tá falando pra caramba. Tem mais o que fazer? Que isso, pô? Aí, ó. Molecadinha se divertindo. Que beleza. Que molecadinha? Deixa eu só ver aqui. Carlão tá sem fone de novo. Tá sem som de novo. Vai, quais foram as mais coisas que vocês viram aí durante o dia do Corinthians? Eu não vi nada hoje. Hoje eu tava enrolado, gente. Eu não acessei nada, desculpa. Até um site novo aí, né, do nosso canal. Site novo aí, muito bem feito. Já tá no ar? Não, ainda não. Oh. É surpresa, o cara estragando a surpresa. Puta merda. Ninguém me fala. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Tá me dando uma dor nas costas. Por causa da torrada. Aí o Carlos tá entrando aqui pelo YouTube para interagir. Perguntando se vocês viram o novo perfil do torcedor que comparece à Arena. Tô vendo essa notícia agora aqui, falando que desde 2014 lá, teve uma mudança no perfil, desde que praticamente inaugurou a Arena Corinthians. Mas isso tava na cara, né? O valor dos ingressos, a estrutura que tem lá. Isso aí ia acontecer naturalmente. Mas deu uma elitizada? Vocês acham que deu uma elitizada na torcida? Deu. Não sei se deu uma elitizada, não. Alguns setores deu, mas eu acho que... Entendeu? É porque, assim, misturou muito, porque no Pacaembu ficava mais concentrado, aquele povo que é mais elite, ficava muito concentrado ali na numerada. Não, então, Pam, mas na verdade eu acho que o que mudou é que, tipo assim, tá melhor distribuído. Porque no Pacaembu, 70% dos ingressos eram pra faixa mais barata. E o restante dividia. Agora não, agora tá meio que igual, entendeu? Então pessoas que gostam de ficar melhores localizadas no estádio, elas pagam o ingresso mais caro. Aqueles bocó que gostam de pagar 50 mil reais para assistir o jogo paga também. E tem tudo isso. Pela matéria aqui, falou que o perfil agora tá mais se encaixando na classe B, que 31%
ganha entre 3 mil e 8 mil reais. É o Classe perfil B? agora. Classe B. De burro ou de vaca? Puta que pariu. Leite de burra. Leite de burra. E Ah, o cara 6% estão na classe C, né? Que é aquele pessoal que ganha até 1.700 de salário. Classe C já tá ganhando 1.700, ô louco. Tá boa? 1.700 é o valor máximo do seguro-desemprego, pô. Então, classe C já tá ganhando isso? Então eu sou o quê? Classe D? Classe não definida ainda. Ó, o Carlos postou aqui que no Pacaembu tinham menos setores do que tem lá na arena. Sim, foi o Dividiu que eu bem, disse, em outras palavras. Dividiu bem. Lá era mais misturado. E aqui fala também na matéria que, na definição da escolaridade, 40% dos torcedores têm ensino superior completo. Eu achei que você ia falar ao contrário. 40% era analfabeto. Não, Aqui é Corinthians, porra. Pode falar, não tem problema não. Porra. Mas eu acho que isso daí não tem jeito, né? Praticamente todas as arenas modernas vai acabar tendo esse perfil. Então, Sim. é que tem muita gente que reclama, né? Mas não tem jeito. Gente, é um estádio caro, mas... Eu acho tudo bem, não precisava de mármore, de televisão no banheiro, mas, porra, aqueles banheiros do Pacaembu lá, a química era nojento, cara. Você não conseguia mijar lá, não. Você é Não, louco, eu não fazia, eu me segurava até chegar na minha casa. Se fosse mijar lá, você tinha que ir nadando até o mictório, de tanto mijo que tinha no chão. É verdade. É nojento aquilo ali, eu Mas não tinha coragem, não. Entendeu? Então a gente tem que respeitar. Igor, deu ruim seu mic também. Não, é que ele caiu a conexão aqui, não foi? Ah, pode ser. Desculpa, ninguém ouviu o que eu falei, mas eu não vou repetir, não. Deixa pra lá. Eu já nem lembro. Tá falando dos banheiros lá, aqueles banheiros químicos que tinha no Pacaembu. Realmente era foda mesmo, né, meu? Não dá. Faz tempo que eu não vou até lá no Morumbi. No Morumbi também era uma nojeira. Quando tinha jogo lá, meu, você não conseguia entrar no banheiro. Tem um slow motion. Quem tá no slow motion? A voz do Fábio ficou em slow motion aqui. Não, aqui tá normal, acho que a sua internet então, Igor. E vocês viram que vai ter Valeu, Diegão. Valeu, Diegão. Um abraço, hein? Valeu. Daqui a pouco a gente vai lá prestigiar vocês. E vocês viram que vai ter esse tour aí da Arena Corinthians? Que vai ter uns craques aí, comemoração 77. Ah, é? Eu vi uma foto. Mas eu não Como li, que vai ser? Explica aí pra gente. Então, vai ter os dias aqui específicos. Deixa eu pegar a foto aqui. Que cada dia vai ter... Rápido. O que eu posso fazer, Fih? Vocês colocam 300 mil coisas no grupo, peraí. Ó, no dia 13 de outubro, vai ter o Zé Maria de manhã e o Basílio à tarde. Aí, nesse dia específico, vai ser sessão de fotos e autógrafos. Show. No dia 22 de outubro, vai ser o tour com o Zé Maria, período da manhã. E no dia 28 de outubro, vai ser o tour com o Basílio, no período da manhã também. São 2 horários, uma às 9h30 e o outro às 11h40, tanto para o Zé Maria quanto para o Basílio. Legal, bacana. Vai ser bem interessante isso daí. Bom, já está disponível para comprar. Oi? Qual o preço? Então, eu acessei o site hoje lá para ver. Tá R$90 a inteira e 45 a meia. Para esses dias. Deu uma dobrada no preço aí, porque o preço eu acho que é, 40, mas eu acho que é mais por conta que vai ter essas duas pessoas, né? Então, não, claro. Vai ser no final de semana também. Tanto dia Quem 22 puder, como bom, dia... Eu já fui no tour. O tour é bom pra caramba, né? Eu ainda não fui. Eu tava pensando em ir aqui no do Basílio. Vou ver ainda. O que mais tem aqui? O que mais tem, o Carlos postou agora aí, ó. O menininho entrando lá no Aranas Park e gritando, gritando vai Corinthians. Eu vi eu vi, eles compartilharam, né?
o perfil oficial do Corinthians compartilhou. Demorou, né? Twitter. Porque esse vídeo bombou há vários dias, né? Só hoje que eles viram. Ah, e o molequinho foi fantástico, né, mano? O Foi cara vai e sensacional, depois né? ele volta, mano. O cara volta e fala, então, Corinthians, caralho, moleque, você é louco? Ele volta, E mano. o medo, ele entra todo empolgado no estádio e sai correndo, meu. Mais um pouco derruba o menino das costas, você é louco. Não, foi impagável, impagável. Gente, Cara- ó, não estranha, tá? A gente não tem roteiro nenhum pra fazer isso aqui. A gente tá falando que Não. veio na cabeça. Hoje é Exatamente. só um teste, tá? Isso vai É o melhorar. piloto. É o piloto, é o Isso, a piloto. gente tá vendo como funciona, pra ver a interação da galera. Próxima Vai vez ser comprar um mais fone pro elaborado. A gente Carlos. vai, A Dia gente vai das fazer uma Crianças tá aí, vaquinha aqui, a gente vai comprar. colocar um link aqui embaixo para vaquinha, para poder juntar dinheiro para E comprar a um gente fone vai pro ter, Carlos. vai ter um roteiro e a gente vai seguir o roteiro, tá? Próxima vez. Assim espero. Se não estivermos bêbados, vamos fazer assim. Boa É ideia. por isso que eu sou a favor de fazer isso dias de semana. Eu sou a favor no dia que você estiver bem bêbado, que é para poder bombar o canal. Ah, mas Isso aí. Tomando uma gelada, Tá bom. as coisas saem, fluem de uma maneira mais natural. E agora um outro assunto aqui que eu tô pegando aqui. A questão do vôlei. Vocês estão acompanhando o pessoal lá do vôlei? Ah, que fofa essa flor. Oi. Patrick! Nossa! Busca as caras vivas. O cara tá Ai, dando que risada lá. Dá um tchauzinho aí, cara. Vocês estão acompanhando o pessoal do vôlei ou não? Sim, eu assisti o último jogo, meu. Corinthians é sofrido até aquela porra lá, meu. Ô, sofrimento Amanhã, medonho. né, a final? Contra o Taubaté? Amanhã já? O Não Taubaté sei. ganhou do SESI? Não sabia. Foi Vai, que eu não vai sei de enfrentar nada. contra o Taubaté. Agora, na Superliga, eles vão fazer a estreia lá no Parque São Jorge, né? Que a quadra deles é lá em Contra o Guarulhos, mas Alçada Cruzeiro, né? vai ser no dia 14/10. Ainda o Corinthians não liberou como é que vai ser a questão da venda dos ingressos. Eles anunciaram hoje. Eita. Legal, mas a gente ganhou na raça esse último jogo aí. Foi bem legal. Foi no tie-break, né? Não foi? Não, foi no Golden 7. Deixa eu Na ver se boca, eu... menina. Agora, a final única da Libertadores, vocês viram que vai ser a partir de 2019, né? Abraço. Estavam falando que ia ser... Jura? Falaram que ia ser Nossa, falaram que ia ser ano que vem, quando... Cagaram na Libertadores. Já é uma merda esse torneio ainda. Nossa. virou Champions League, né? Tentaram fazer Champions League. Parabéns aos envolvidos. Parabéns. Bando de imbecil. Agora eu vou ver aqui a matéria, mas eu só não sei se vai ser em estádio neutro. Deixa eu ver aqui. Não tem como. O estádio tem que ser definido antes de começar, né? Se for fazer igual lá, tem como saber se vai ter um finalista ou não. Dono do estádio. Eles não falam, mas vai ser a partir de 2019 mesmo. Eles venderam os direitos de transmissão para uma empresa americana ou inglesa. E aí eles vão fazer essa mudança no formato. Entendeu? A partir de agora, a partir de 2019, vai ser com um jogo único, afinal. Que bosta. Ficou uma porcaria, né? O quê? O nosso parada aqui ou as Libertadores? A Libertadores, né? Ah, tá. Porque isso está muito legal. Agora, esse aumento do prêmio da Copa do Brasil... Foi 50 milhões? Da premiação. Acho que aumentou agora, não foi? Tá valendo mais do que o Campeonato Brasileiro. Sim. Acho que a partir do ano que vem. Eu acho que aos poucos eles vão querer tirar o Campeonato Brasileiro, não? Não tem como. Tem que ter uma liga. Não, mas... Tá, mas porque assim... já tá nivelado por baixo o Campeonato Brasileiro.
E aí, agora, aumentando a premiação da Copa do Brasil, os times eles vão priorizar a Copa do Brasil. Mas, então, vão deixar de lado. mas é da CBF, então eles devem aumentar também a do Campeonato Brasileiro. Será? Ah, não faz sentido, né? Se bem CBF, o que faz sentido lá? Não faz sentido ali. Voltei, Estamos perdendo o Fábio. Voltei. Já perdeu o Carlos, né? Teu Carlos descarga, desligou. filho? Não, era a internet mesmo. Fui dar um grau nele. Dá pra você dar mais um grau, né? Tem uma manivelinha lá que você roda, ele sobe o sinal. Compra um de pedal, Mas, cara. Você ficar pedalando assim, vai uma bicicleta. O Carlos saiu, falou aqui pra encerrar também. Puxa, ele não manda em mim, se eu quiser ficar mais. Ele falou que a bateria dele tá no fim. Nossa, toda hora essa bateria tá no fim. Na casa dele não tem tomada. Nossa, vamos dar um carregador pra ele também, cara. Gente, vamos fone. fazer uma vaquinha, vamos instalar tomada na casa do Carlos, vamos dar bateria externa pro Carlos. Gente! Não, sério, vamos encerrar então. Tá, beleza. Tem duas pessoas assistindo agora, deve ser a Renata e a Mariana, né? Sim. Bem provável. Não, como eu disse, Porra, aqui foi um teste. Da próxima vez vai dar certo. Esperamos. Tá bom? Beleza. Foi Então legal. fechou, gente. Legal conversar com vocês. Agora a gente Muito vai definir as galera. próximas e aí a gente vê. Boa noite pra vocês aí. Vai, Corinthians. Vai, É nóis, Corinthians. vai, Corinthians. Tamo Beijos. junto, moleque.